Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar estudando vetores e coordenadas no R3. Hoje nós vamos dar mais atenção aos vetores e vamos definir dois produtos, que é o produto escalar e o produto vetorial. E vamos ver algumas de suas propriedades e algumas de suas aplicações. Antes de mais nada, a gente tem três vetores especiais que a gente precisa definir, conhecer, que seriam os seguintes vetores. Olha, eu vou chamar de I o vetor que tem coordenadas 1, 0, 0, ou seja, esse vetor com tamanho 1 no eixo x. Vou chamar de J o vetor 0, 1, 0, que é esse vetor de tamanho 1 no eixo y, e de K o vetor 0, 0, 1, esse vetor no eixo z, paralelo a z, também de tamanho 1. Esses três vetores são essenciais, eles são conhecidos até como uma base canônica dos vetores, uma base ortonormal que a gente usa para os vetores no R3. Pelo seguinte fato, olha, suponha que eu tenho um vetor x, y, z, é fácil ver que esse vetor v se escreve como x vezes i, mais y vezes j, mais z vezes k. E toda vez que eu tiver um vetor escrito da forma xi mais yj mais zk, as coordenadas desse vetor no espaço são exatamente x, y, z. Então é uma maneira de eu estar representando o vetor não mais só por uma terna ordenada de números R3, mas como uma combinação linear desses três vetores especiais, o i, o j e o k. Veja que é simples, olha, para obter o x, y, i, ó, xi, x vezes 1, 0, 0, mais 0, 0, vai dar x. Yj, aqui eu não tenho nada na segunda coordenada, quando eu multiplico isso aqui por y, vai dar 1, então fica 0, 1, 0y, desculpa, x, y, z. E o zk, aqui eu não estou multiplicando, estou multiplicando só o k por z, então fica 0, 0, z. Aqui não tem 0, tem 0, somando vai dar x, y, z. Então não é difícil verificar que x, y, z pode ser escrito dessa forma. É só se fazer x aqui na frente, mais y vezes esse, mais z vezes aquele, somar tudo, e isso dá o vetor x, y, z. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver onde que a gente vai usar esses vetores. Então, dados dois vetores, u e v, nós vamos definir o produto escalar de um vetor pelo outro como sendo o seguinte número real. Ó. Eu faço o produto da primeira coordenada de u com a primeira coordenada de v, somo com o produto da segunda coordenada de u com a segunda coordenada de v, somado com o produto da terceira coordenada de u com a terceira coordenada de v. Então está aqui o produto escalar, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Os vetores u e v vão ser ortogonais sem somente ser o produto escalar da zero. Então esse produto escalar nos diz quando dois vetores são ortogonais. Formam entre eles um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Então é um produto importante, porque ele me fornece ortogonalidade. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. A notação, quando eles forem ortogonais, U ortogonal a V. A gente usa esse símbolo de ortogonalidade. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Verifique se são ou não ortogonais esses dois vetores. É só fazer o produto escalar. Ó. 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 3, mais 2 vezes 4. Faz a conta, olha. 2 mais 0 mais 8, 10. Deu 0? Não. Não são ortogonais. Esses vetores formam algum ângulo, que a gente pode até descobrir qual é o valor, mas não são um ângulo reto, não formam vetores ortogonais. Outro exemplo, ó, u igual a 2 menos 1, 1, e v igual a 2 menos 3 menos 7. Quero saber se são ortogonais? Faço o produto escalar. 2 vezes 2, mais menos 1 que multiplica menos 3, mais 1 que multiplica menos 7. Ó. 4 mais 3 dá 7, menos 7, 0. Esses dois vetores são ortogonais. O ângulo formado entre eles é exatamente 90 graus, π sobre 2 radianos. Propriedades desse produto. O produto escalar é comutativo. U escalar v é igual a v escalar u. Posso trocar a ordem sem problema nenhum. Se eu faço o produto escalar de u por um múltiplo de v, eu posso pegar esse k e jogar para fora. Fazer k, u escalar v. Se esse múltiplo for só do primeiro vetor, também não tem problema. Eu posso trazer ele para fora. Fica o número real k vezes u escalar v, que é outro número real. Então, se eu tiver uma constante multiplicando em algum lugar, eu posso sempre trazer para frente e fazer o produto escalar entre os dois vetores. U escalar u, toda vez que eu pegar um vetor u e fizer escalar ele próprio, isso vai dar a norma dele ao quadrado. Lembra, o comprimento do vetor
elevado ao quadrado, ou seja, vai dar, se o U tiver coordenadas x, y, z, vai dar x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado. E essa conta também é bem fácil de ser feita. Podemos provar também que U escalar V é norma de U, norma de V, cosseno de θ. Quem que é o θ? O θ é o ângulo entre U e V, mas a gente sempre pega o ângulo menor entre os dois vetores, né? São duas setinhas, pensa nas duas com a mesma origem, então você pega o ângulo formado entre esses dois vetores. Então, θ sempre é um ângulo que está variando de 0 a π. Na verdade, essa aqui, em muitos livros, é uma definição do que é o produto escalar. E a gente consegue mostrar que ele pode ser calculado como a gente definiu no anterior. Tá bom? Por exemplo, olha, vamos calcular o cosseno do ângulo entre os seguintes vetores. 1 menos 1, 2 e 2, 0, 1. Quanto será que é o cosseno do ângulo entre esses vetores? Bom, da propriedade anterior, 4, nós temos o quê? U escalar V é norma U, norma V, cosseno de θ. Eu quero achar o cosseno, então vou isolar o cosseno aqui. O cosseno de θ é U escalar V, dividido pela norma de U vezes norma de V. Vamos calcular esses números. Ó. U escalar V, 1 vezes 2, mais menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. Fazendo a conta, 4. Norma de U. Norma de U é raiz quadrada desse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. 1 mais 4, 6. Norma de V. Esse ao quadrado, mais esse quadrado, tira a raiz, 4 mais 0 mais 1, 5. Raiz de 5. Então, eu posso calcular o cosseno de θ. O cosseno de θ vai ser produto escalar 4, dividido pela norma de U, raiz de 6, norma de V, raiz de 5. Aqui, né, a raiz do produto é o produto das raízes, 4 sobre raiz de 30. Então, qual é o ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo entre 0 e π, cujo cosseno dá 4 sobre 30. Eu não sei qual é, mas a gente pode deixar indicado como arco cosseno de 4 sobre raiz de 30. Tá bom? Dados os dois vetores, de novo U e V, a gente pode definir um outro produto entre eles, que o resultado agora não é um número real. É um novo vetor, que é chamado produto vetorial de U por V. E a gente define esse produto vetorial da seguinte forma. O vetor V vai ser o determinante dessa matriz, em que na primeira linha eu coloco aqueles vetores I, J, K que nós definimos no começo da aula. A segunda linha são as coordenadas do vetor U e a terceira linha as coordenadas do vetor V. E tem que ser nessa ordem, porque como é um determinante, se eu trocar de ordem as linhas, troca o sinal. E eu resolvo esse determinante como se aqui fossem números, carregando o I, o J e o K. Então, uma maneira de calcular esse determinante seria calcular, por exemplo, pela primeira linha. Então, calculando pela primeira linha, esse determinante dá o seguinte resultado. Olha. Quem é que vai multiplicar I? Então, quem vai multiplicar I, você tira a coluna e a linha que o I está e vê o determinante que sobrou. Então, fica Y1, Z1, Y2, Z2. Determinante de matriz 2 por 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Menos, que aparece o sinal de menos, quem é que multiplica J? Tira a coluna que o J está e a linha que ele está, vê o determinante que sobrou. X1, Z1, X2, Y2. E calcula esse determinante de ordem 2. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. E quem é que multiplica K? Tira a linha que está o K e a coluna que o K está. Olha aí. Sobrou esse determinante 2 por 2, X1, Y1, X2, Y2. Na direção do K. Determinante de ordem 2. Esse vetor é o que a gente chama de U vetor V. Tá? Então é um novo vetor. Veja que aqui eu escrevi ele como alguma coisa I, alguma coisa J, alguma coisa K. Eu posso sumir com o IJK escrevendo como uma terna ordenada que vai ter essa primeira coordenada, essa segunda coordenada e essa terceira coordenada. Cuidado que aqui é menos, tá bom? Esse termo do meio, a gente tem que trocar o sinal do determinante que a gente vai obter. Então, por exemplo, ó, vamos calcular o produto vetorial desses dois vetores que foram dados. Olha. Então, IJK, coordenadas do primeiro vetor, coordenadas do segundo. Então, na direção de, vai ficar essa matriz 2 por 2, 0, 2, menos 3, 4. No J, troca o sinal, fica 1, 2, 2, 4. E no K, tira a linha, a coluna que o K está, vai ficar 1, 0, 2, menos 3. Vamos calcular esses determinantes, olha. 0 vezes 4 dá 0, menos 3 vezes 2,
0, que multiplica 4, menos 3 vezes 2 na direção de I. Na direção de J, 1 vezes 4, menos 2 vezes 2. E na direção K, 1 vezes menos 3, menos 2, que multiplica 0. Então, fazendo a conta, olha, isso aqui dá 0, menos com menos vai dar mais, vai ficar 6i. Aqui ficou 4 menos 4, que deu 0, então não aparece o J, ok? E aqui ficou menos 3 mais 0, vai dar menos 3k. Então, o resultado do produto vetorial é o vetor 6i menos 3k. Quais são as coordenadas desse vetor? 6i, não tem j, 0, e k, menos 3, menos 3. Então, o vetor U, o vetor V é o vetor 6, 0, menos 3, tá bom? Algumas propriedades do produto vetorial que são importantes para nós. Primeiro, ele não é comutativo. Quando eu troco a ordem U vetor V, eu tenho que trocar o sinal, é menos V vetor U. Porque é um determinante, eu estou trocando duas linhas de posição. Segunda propriedade, U vetor V vai dar o vetor nulo, tudo igual a 0, sem somente se esses dois vetores U e V são LD, se eles têm a mesma direção. Ok? Terceira propriedade, a norma, o comprimento do vetor U vetor V pode ser calculado assim, norma de U, norma de V, seno do ângulo θ entre os dois vetores. Lembra, o produto escalar era norma U, norma V, cosseno de θ, era um número real. Aqui o U vetor V é um vetor, então o que eu estou calculando aqui é o comprimento dele. A norma desse vetor é norma U, norma V, seno de θ. E esse vetor, o vetor V, é uma propriedade geométrica importante, é que ele é ortogonal a U e também é ortogonal a V. Quando eu faço produto vetorial de dois vetores, eu obtenho um novo vetor que é ortogonal aos dois vetores que eu estou fazendo o produto vetorial. Tá bom? Então, suponha que eu tenho 3 pontos não alinhados no espaço. Afirmo para vocês, a área do triângulo determinado por esses pontos, ou seja, pelo triângulo ABC, é dada pela seguinte expressão, meio da norma do produto vetorial de AB por AC. Então, com esse produto vetorial, eu consigo calcular área de triângulos. Vamos ver um exemplo, olha. Determine a área do triângulo que tem vértices A, B e C. Então, eu vou calcular, olha, produto vetorial de AB por AC, calculo a norma do vetor e divido por 2. É assim que eu calculo a área. Então, AB, B menos A, 1, 2 menos 1. AC, C menos A, 2, 0 menos 1. Vamos calcular o produto vetorial. Então, é o determinante JK, 1, 2 menos 1, 2, 0 menos 1. Fazendo a conta, vai dar menos 2, menos 1, menos 4. Tá? Agora, eu preciso calcular a norma desse vetor. Esse é o vetor. Eu quero calcular a norma dele. Bom, a norma dele é raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, ou seja, 4 mais 1 mais 16. Tem que dividir por 2 para calcular a área do triângulo, metade desse resultado, ou seja, raiz de 21 sobre 4. Essa é a área do triângulo determinado pelos pontos A, B e C. Tá bom? Uma propriedade geométrica desse produto vetorial de dois vetores. Vamos supor que eu tenho dois vetores não paralelos, que não têm mesma direção. Os vetores UV e um terceiro vetor novo W vão ser os três paralelos ao mesmo plano, sem somente se existirem dois números reais alfa e beta, tal que esse terceiro vetor é uma combinação linear do U e do V, ou seja, é um alfa U mais beta V. Veja que U e V estou supondo primeiro que não são paralelos, tá bom? Entre eles. Em coordenadas, se eu tiver três vetores dados em coordenadas, U, V e W, para saber se eles são paralelos ou não ao mesmo plano, eu calculo o determinante da matriz formado pelas coordenadas desses três vetores. Primeira linha as coordenadas de U, segunda linha as coordenadas de V, terceira linha as coordenadas de W. Se o determinante der 0, esses vetores são paralelos ao mesmo plano. Se der diferente de 0, eles não são paralelos a um mesmo plano. Tá? Quando três vetores são paralelos ao mesmo plano, a gente chama de descrição LD. Caso contrário, eles são LI. Então, essa definição de LI aqui para nós, LD, ela é simples. Dois vetores são LI se não são paralelos. São LD se forem paralelos. Três vetores são LI se os três não forem paralelos a um mesmo plano. Esse determinante que nós mostramos é diferente de 0. Três vetores vão ser LD se eles forem paralelos ao mesmo plano. Ok?
Por exemplo, se o e v são LI, e eu faço o produto vetorial dos dois, esse vetor é ortogonal aos dois primeiros. Então, esses três vetores também são linearmente independentes. Tá bom? Determine a equação do plano π que contém três pontos não alinhados ABC. Vamos usar o que a gente acabou de ver num problema geométrico. Determinar a equação de um plano determinado por três pontos. A gente sempre ouviu falar que três pontos não alinhados determinam um único plano. Então, eu quero saber qual é a equação. Então, suponho que eu tenho os três pontos aqui não alinhados ABC. Vou fazer o desenho aqui como se fosse o plano π. E vou ver qual é a condição que um ponto x do espaço tem que verificar para estar no plano. Por exemplo, se o ponto x estiver fora do plano, quando eu pego o vetor AB, o vetor AC e o vetor AX, esses três vetores não são paralelos ao mesmo plano. Então, pessoal, nessa situação, eu não consigo escrever esse vetor AX como combinação linear do vetor AB e AC, porque eles não são paralelos ao mesmo plano. Ou seja, se eu pegar o determinante das coordenadas, da matriz formada pelas coordenadas AB, AC e AX, vai dar diferente de zero. Porém, se o meu ponto x estiver no plano π, quando eu traçar o vetor AX, esses três vetores AB, AC e AX, agora olhem esse amarelo, os três são paralelos ao mesmo plano. Então eu consigo escrever AX como combinação linear de AB e AC, ou se eu quiser calcular em coordenadas, as coordenadas de AB, AC e AX me formam uma matriz de determinante nulo. Então, vamos escrever a equação desse plano π usando essa informação. Então, olha, como a B e a C não são paralelos, aquele vetor AX vai ser paralelo ao mesmo plano se existirem alfa e beta, tal que o AX se escreve como alfa B mais beta AC. Ou seja, eu tenho a seguinte informação, olha, lembra, o AX é x menos A. X menos A, eu passei o A para lá, eu posso falar que o ponto x do espaço vai estar no plano π, se ele pudesse ser escrito como ponto A mais um alfa vezes o vetor AB, mais um beta vezes o vetor AC, onde alfa e beta são números reais. Todos os pontos que satisfizerem essa equação vão estar no plano e todos os pontos do plano satisfazem essa equação. Essa equação é chamada equação vetorial, dada em termos de dois vetores, do plano π. Mas nós também podemos montar uma equação do plano π, que é chamada equação geral do plano, que é uma equação do seguinte tipo, ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde o a, b, c e d são números reais, com a condição que o A2 mais B2 mais C2 é estritamente positivo. Isso quer dizer o seguinte, na verdade, essa condição está só dizendo o seguinte, olha, pelo menos um desses três coeficientes, ou de x, ou de y, ou de z, pelo menos um, pode ser todos, é diferente de zero. É só isso que essa condição está dizendo. Tá? Nesse caso, que você tem a equação geral, se você pegar o vetor n que tem coordenadas a, b e c, exatamente o coeficiente de x, y, z, esse é um vetor que dá a direção normal ao plano, uma direção perpendicular ao plano. Isso pode ser muito importante na hora que você quiser calcular, por exemplo, uma distância de um ponto até o plano. Tá? Então vamos ver um exemplo, olha. Vamos encontrar as equações vetorial e a equação geral de um plano π que é paralelo a esses dois vetores u e v e que contém o ponto A. Então eu vou ter que construir quem? A equação vetorial, ela é muito simples. A equação vetorial passa no ponto, 1, 2, e se escreve como múltiplos dos vetores, combinação linear dos vetores u e v. Então é A mais alfa vezes o primeiro vetor u, mais beta vezes o vetor b. Basta ter dois vetores paralelos. Já está me dando os vetores prontos. Não como diferença de pontos, mas já tem os vetores que são paralelos ao plano. Então essa é a equação vetorial do plano x, do plano π. São todos os pontos que eu escrevo. A partir do ponto A, eu consigo obter, chegar neles, somando um múltiplo de U com um múltiplo de V. E a equação geral? Bom, tem duas maneiras. Eu podia usar determinante, mas eu posso usar uma maneira um pouco mais simples. O vetor U, vetor V, se eu faço o produto vetorial desses dois vetores, como a gente viu lá atrás, ele é perpendicular tanto ao vetor U como ao vetor V. Então eu já conheço a direção normal ao plano. A direção normal ao plano é a direção do vetor normal. Então eu já conheço quem? Os vetores, os coeficientes A, B e C da fórmula geral, da equação geral do plano. Bom, então eu vou calcular U vetor V, olha, I, J, K, as coordenadas de U, coordenadas de V, menos 2, 1, 1.
Então, a equação, o meu plano π vai ter uma equação geral em que o coeficiente de x vai ser menos 2, o coeficiente de y vai ser 1 e o coeficiente de z vai ser 1. Ou seja, vai ser um plano dessa forma. Menos 2x mais y mais z mais d igual a 0. Falta determinar d. É aí que entra o ponto A. O ponto A pertence ao plano. Então, eu faço com que A pertença a π, quer dizer, com isso eu acabo encontrando o ponto A. Eu forço o ponto A a pertencer ao plano π, que eu quero que ele passe pelo ponto π. Então, as coordenadas do ponto A têm que satisfazer essa equação. Então, menos 2 vezes a primeira coordenada de A, mais uma vez a segunda coordenada de A, mais uma vez a terceira coordenada de A, mais D, isso tem que dar 0. Veja, ficou uma equação de primeiro grau na variável D. Isolando D, D igual a menos 1. Portanto, a equação geral do plano π é menos 2x mais y mais z, menos 1 igual a 0. Essa é a equação do plano, que é paralelo àqueles dois vetores, a equação geral, e passa pelo ponto A. Eu impus a condição de A pertencer a π para achar quem? O D. O ABC eu achei fazendo produto vetorial de U por V. Sempre que eu tiver a equação geral do plano, é muito fácil eu calcular a distância de um ponto até esse plano. Basta eu usar a seguinte expressão, olha. A distância de A, π é, substitui no lugar do x, do y e do z as coordenadas do ponto A, calcula esse valor em módulo na equação geral do plano π e divide pela raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2, os coeficientes A, B e C do meu plano. Tá? Essa é a fórmula da distância de um ponto ao plano. Olha. Por exemplo, vamos calcular a distância do ponto 1, 2, menos 1 ao plano menos 2x mais y mais z menos 1 igual a 0. Então, eu vou usar direto essa fórmula, vai ficar, olha, menos 2 vezes, primeira coordenada de A, 1, mais y, segunda coordenada, 2, mais z, terceira coordenada. Então está aqui, ó, menos 2 mais 1 vezes 2, mais 1, que multiplica menos 1, terceira coordenada, mais d, o d é menos 1. Ó. Dividido pela raiz quadrada de esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, o coeficiente, menos 2 ao quadrado, coeficiente 1 ao quadrado, coeficiente 1 ao quadrado, 4 mais 1 mais 1. Lá em cima dá módulo de menos 2 sobre raiz de 6, módulo de menos 2 é 2, então a distância da raiz de 6 sobre 3, essa é a distância do ponto ao plano π. Essas fórmulas dá tudo para a gente fazer a demonstração, mas é simples, vocês podem olhar na literatura, vocês acham bem fácil para provar essas fórmulas, tá ok? Nós só vamos ficar por aqui e vamos só usar, por enquanto, essas fórmulas. Obrigado, gente, bom estudo.